Bom dia! Tem alguém por aí? Bom dia, como vocês estão? Bom dia, pessoal! Bom dia, Fefe! Tudo bom, querida? Professora Lídia, Tatiele, ó, querido Alexandre Moraes. Tem outra história essa semana, viu, Alexandre? De um caso de audiência. Querido professor Mesquita, querida Vânia, Diego, Anderson, a Lailinha. Que legal, gente. Muito bom ter vocês aqui conosco. Oi, Pedro, bom dia. Ana Cláudia. Vou te contar depois, Alexandre. Vou fazer um post. Essa semana tá cheia de casos de audiência. Tá bem interessante. Queridos, obrigado, professor Mesquita. Queridos, hoje nós temos a imensa satisfação de receber Fernando Rocha, que é apresentador e jornalista. Vamos tratar a respeito de masculinidades. Oi, Estela, bom dia, Gabriel. Vamos falar sobre masculinidades. Eu estou absolutamente encantada pelo podcast do Fernando, que chama Macho Detox. Ontem eu fiquei até tarde revendo e anteontem, se não me falha a memória, houve um novo episódio. E esse episódio mais recente tratava a respeito do sexismo com relação às assistentes virtuais. Vocês já viram essa discussão? Tem se tornado mais comum alguns casos de insulto contra aquelas assistentes virtuais, a Alexa. Então, a discussão era bastante interessante. Bom dia, Luciana, tudo bem? Muito bom, muito bom. Vou ficar aqui esperando um pouquinho o Fernando entrar. Eu e meus conhecimentos tecnológicos, pronto, já consegui. Professora Kate, bom dia. Muito bom ter vocês. Essa semana nós temos uma semana comemorativa de lives a respeito de violência doméstica. Então, estamos tratando com muito cuidado a respeito desse tema e hoje estamos trazendo uma perspectiva um pouco diferente. Como os homens participam desse movimento. Eu fiz uma pausa porque eu vi que o Fernando já entrou. Deixa eu mandar aqui, transmitir ao vivo com o Fernando. Tecnológicos que me fazem uma defensora ainda melhor, porque técnico. Oi, Fernando. Olá, querida professora, tudo bem? Como vai? Tudo bom, querido? Uma satisfação imensa ter você conosco. Satisfação é minha. Até engasguei na hora que você entrou, Fernando. Imagina. Alegria muito grande. Tenho acompanhado vocês também. Acompanhei o podcast, a live com a Luísa Brunet, queridíssima, né? Muito bacana essa abordagem aí de vocês, um trabalho fantástico de conscientização. Me sinto muito honrado de participar de alguma forma dessa história que vocês estão construindo de forma tão linda. Obrigada, querido. Para nós é uma imensa satisfação ter você, que é uma referência no jornalismo. E eu estava falando que eu estou encantada com o podcast, Fernando. Que riqueza, dá para perceber a preocupação de vocês, a pesquisa, e muito, muito bacana mesmo. A audiência é qualificadíssima. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. Muito bacana. É feito com muito carinho e com a sensação, a percepção de um privilégio da nossa profissão de jornalista. Eu acho que isso também, de certa forma, abrange o direito. O jornalista é um profissional que pode se educar enquanto trabalha. Ele pode aprender. O direito tem isso em várias circunstâncias, né? O jornalismo, eu sempre me atento a isso, ouvi essa frase na faculdade, nunca esqueci, porque a gente pode se educar enquanto exerce a profissão. E fazer um podcast falando sobre masculinidade saudável, macho detox, é uma abrangência, é um exercício de percepção do mundo, né? De como a gente agiu de forma equivocada ao longo de tanto tempo e como a gente ainda pode recuperar tudo isso, né? Eu achei super bacana nos podcasts, todas as vezes que você tem a oportunidade, você fala como o podcast tem mudado, inclusive, a sua percepção e algumas práticas. Exatamente, é muito legal.
Começa assim, né, com uma provocação do pessoal do Yahoo, gente que eu tenho o maior carinho, tenho uma alegria de poder conviver nesses últimos meses, nesse meu processo de reinvenção, né? E os editores lá falaram, pô, vamos fazer um podcast. E o que seria? Vamos falar sobre saúde, mas saúde eu já falo, já é um assunto recorrente, mas aí surgiu essa ideia, se não me engano, da Amanda, junto com o Edson. Vamos falar sobre masculinidade, vamos falar sobre machismo, macho detox. Puxa, aí você começa a ver como esse assunto pode ser abordado, né? Muito além da violência doméstica, muito além de agressões, né? Mas de percepções, porque eu tinha sempre uma curiosidade, sabe, professor? Eu pensava, cara, como é que eu posso deixar de achar graça na piada? Por quê? Eu posso falar que não falo, eu posso não escrever, mas dentro eu posso achar graça. E é isso que tem que mudar. Monja Coen sempre fala que a unidade é você falar, fazer e pensar a mesma coisa. Quando a gente fala de masculinidade saudável, a gente está exercendo essas 3 funções, sendo que a de pensamento é a mais difícil de todas, né? Sim. Eu ia perguntar exatamente isso, Fernando. Como surgiu a ideia do podcast? Então, você está me dizendo que foi algo que vocês foram refletindo, foram construindo, e parece que o momento, a impressão que eu tenho é que hoje se fala muito mais. Agora, numa perspectiva em que o homem também ganha um protagonismo. Exatamente, exatamente. E de várias formas, né? Você tem chance de se posicionar em várias circunstâncias. Uma das mais contundentes é nos grupos de WhatsApp, né? A gente tem um exemplo muito recente da campanha da Natura, usando a figura do Babu e do Tami. Puxa, tem piada para fazer? Tem. É engraçado? Pode até ser. Mas tem abordagens legais para serem feitas? Claro. A que eu acho mais bacana é a de que existem quase 6 milhões de pessoas no Brasil que não são registradas pelos pais, que não têm aquele nomezinho do pai na certidão ou na carteira de identidade. Isso é muito triste. Meu pai foi juiz durante muitos anos, se aposentou agora, mas eu nunca se esqueço do espanto que ele contava quando ia interrogar alguém, coisa muito comum, e falava seu nome, nome da mãe, nome do pai. Não tem. Esse silêncio, só quem viu, só quem presenciou sabe como ele dói, não é, professora? Como ele é duro, né? Fernando, você sabe que a minha primeira atuação, a minha primeira locação na defensoria foi o núcleo de infância. E eu fazia o acompanhamento dos adolescentes em conflito com a lei, aqueles adolescentes que cometeram algum ato infracional. Eu diria que mais de 90% dos casos, absolutamente, mais de 95% dos casos, os pais não acompanhavam aquela audiência inicial. Nós não tínhamos a figura paterna ali. A estrutura normalmente era uma mãe que trabalhava muito e deixava esse filho sozinho. Não existia. Quando existia uma figura masculina, era um avô que se empenhava muito, mas não era a regra. Exatamente. E hoje, se a gente discute a campanha da Natura, a gente discute também, é uma oportunidade também da gente discutir as dezenas de formatos de família estruturadas, embasadas, que podem dar essa segurança que você está falando que falta num momento tão importante vou dizer até para uma criança, porque não é um adulto, né? Um jovem infrator, definitivamente, ele não é um adulto. Ele precisa desse apoio familiar, né? Isso é muito interessante, né? Muito bacana isso que você mencionou, Fernando. Hoje a gente fala em famílias, né? Um modelo de família muito mais abrangente. Sim, até quando a gente estuda direito das famílias agora, a gente se apega a um conceito de família que a gente chama de família eudemonista. A família precisa ser um lugar, um locus, para que todo mundo se realize. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente hoje fala de famílias, a gente também fala de masculinidade, não é isso? Exatamente, de masculinidade. Isso é muito, muito importante. Eu queria indicar para essa nossa audiência aí um filme que realmente mudou a minha forma de entender isso.
que é um documentário chamado O Silêncio dos Homens. Você já viu? É muito bacana. Eu estava terminando de vê-lo ontem à noite. Eu adormeci assistindo. É muito bacana, né? Que abordagem, né? Para a gente até discutir essa questão da violência e da transformação do homem como um agente fundamental nesse processo, porque somos homens e mulheres na face da Terra, né? A gente tem que se entender, né? A gente tem que ser orgânico, essa relação tem que ser orgânica, né? E aí estou falando o silêncio dos homens. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção? É a questão da solidão do silêncio, né, que os homens têm, né? E que, quando eu conversei com a Val e também com a doutora Gabriela Mansur, doutora Val Scaranci, nesse podcast, junto com a Luísa Brunet, né? Assim, tudo bem, o homem mata as mulheres. Existem mulheres morrendo a cada hora porque são mulheres. Mas os homens também se matam muito, né? Os homens se matam por essa solidão, por esse desespero, esse destempero emocional, né? Por não poder chorar, por não poder se abrir, por não poder falar, porque tem uma broderagem tóxica também, que você não vai falar para o seu amigo de bar que você não está conseguindo ter uma relação sexual positiva, que você está com ciúme, que você está fraco. Como? Ainda mais chorar, né? Exatamente, ainda mais chorar. E engraçado você tocar nesse ponto, porque é evidente, e essa semana de lives que a gente tem feito, nós temos trazido um enfoque para a mulher. Mas não há como falar de rediscutir, né, o machismo se nós não passarmos pela discussão de como os homens são criados. E eu me lembro, Fernando, foi muito enfático para mim. Eu trabalho numa circunscrição no DF, que se chama Planaltina, é uma cidade satélite bem, assim, bem pobre, um índice de violência muito alto, IDH muito baixo. E na primeira reunião que eu fui, era uma reunião da rede de enfrentamento à violência doméstica. Então, nós tínhamos conselheiros tutelares, agentes da polícia, gente de toda a rede. E eu falei a primeira vez, olha, eu vou tocar num assunto aqui que vai ser tabu, acho que vão me apedrejar, porque eu já vou ficar encolhida. Mas falei, olha, precisamos tratar dos homens. Nós não vamos avançar se não tratarmos dos homens. Muito interessante, né? Não tem como tirar essa abordagem, porque ela é muito... Ela está ali, tal qual a gordura que fica entremeada entre o músculo, ela está ali, ela faz parte dessa essência, né? Olha que curioso, eu estava conversando outro dia, num outro podcast, já deixo aí a recomendação dele, que eu também faço, que é o Na Medida do Possível, com o professor Murilo Pereira, que é um grande estudioso do sistema digestivo. Ele tem um curso fantástico de modulação intestinal e ele fala de uma forma muito divertida sobre a gente olhar o nosso... Aí vai. E um momento da aula dele, ele se dedica a falar por que as mulheres... Pois é, isso às vezes é um tabu pra gente, né? Exatamente, mas ele volta na infância, porque quando o menino é pequeno, ele solta um pum, todo mundo fala, tá igual o papai, olha que beleza, muito bem. Vai a menina soltar um pum, não pode, nossa, isso não. Então isso vai virar uma prisão de ventre, que pode virar um problema gástrico, que vira uma inflamação intestinal. Tá vendo onde a gente tem que chegar? Em qualquer nível que você abordar, existem problemas estruturais do nosso patriarcado. Perfeito, é isso. Assim. Eu fico pensando quão desafiador deve ser para os homens, né, Fernando? Se reinventar no meio de tudo isso. Porque é uma atitude muito individualizada. É uma atitude de você chegar e falar assim, por exemplo... Eu acredito assim, grupos de WhatsApp masculinos, invariavelmente, tem alguma postagem pornográfica. Sim. Ok, tem que ter, faz parte, mas tem que ter. Quando a gente fala de pornografia, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma indústria que move o quê, para quê, de que forma, e como ela é, qual a gestão dela, o que a gente faz quando a gente passa um vídeo para frente... E aí, mas aí você vai ser o chato que vai falar isso?
nos seus amigos de infância? Você vai falar sobre isso? Né? Não, e aí você vai ser o... Ih, é viadinho. Ih. Pois é. Aí a sua orientação sexual é colocada em xeque e você é assimilado como uma orientação sexual que é negativada, algo nesse sentido. Exatamente. Começa assim, né? Em vários equívocos, né? Eu acho mais sintomático, assim, o emblemático deles é a gente achar, o homem achar que a mulher se arruma para os homens. Essa aí é muito presunçoso. É se achar demais, né? É se achar demais, né? Mas é isso, né? Mas é isso. Pô, mini saia para quê? Quer o quê? Quer o quê? Você não tem nada com isso, né? Você não tem nada com isso. É muito intrínseco, é muito interna essa mudança. A primeira delas é essa. Poxa, a mulher não está se arrumando para mim. Né? É pretensão demais. Quando a gente começa a entender, quebrar esses paradigmas, que são difíceis mesmo de quebrar, aí você vai quebrando um, quebra outro, quebra mais, porque aí você faz disso um exercício diário, né? E assim, todos somos machistas. Qualquer pessoa que diga o contrário, talvez ele queira se confortar. Somos machistas, somos racistas, temos comportamentos que nem mesmo a gente percebe às vezes. Sim, e tem alguma... No filme, né, O Silêncio dos Homens, mais uma vez falando, é obrigatório para todo mundo que vive hoje na face da Terra. É obrigatório assistir esse filme. Tem um relato de homens trans falando o seguinte... Como essa postura masculina adquirida por uma outra personalidade diferente do sexo, ou seja, enquanto a pessoa não era trans, sim, ela chorava com facilidade. Aí, quando tem essa postura, essa nova identidade, não permite chorar. Não permite chorar. E é um choque com essa realidade. Ou seja, sendo a mulher que você for, do jeito que você for, você tem, entre aspas, salvo-conduto para chorar. Salvo-conduto para chorar. Coisa que o homem não tem. Seja ele trans, seja ele o que for. Não tem. Não tem. Não, você não tem essa liberdade. E eu achei interessante, agora eu não me lembro, porque já ouvi todos os podcasts e já reouvi, porque eu achei tão incrível alguns. Em um deles, você estava conversando com um entrevistado e ele falava que os homens se abraçam com um certo distanciamento. Eles não encostam o sexo, né? Aquele abracinho assim, de ladinho, assim, sabe? Para não comprometer, né? Só aquilo ali. Então, isso afeta de tal modo o nosso sentido de carinho, né? Porque a gente não sabe abraçar direito. A gente não dá esse abraço. Porque se a gente acostuma a fazer isso, a gente faz isso de uma forma prosaica, uma forma cotidiana. E isso é mais um dos mecanismos que existem, né, para a gente quebrar, né? Foi o Ismael dos Anjos que falou isso, né? Que foi um dos produtores do filme O Silêncio dos Anjos, né? Nossa, impressionante. O filme a gente precisa ver e rever aquele filme, porque existem algumas expressões, algumas práticas que a gente precisa reconfigurar. A expressão de emoções masculinas é algo que precisa ser incentivado. Exatamente. E tem um caso emblemático também nesse filme, que tem um educador, um sócio-educador de um centro de saúde do interior do Ceará, que faz propostas assim, faz a roda do abraço, a roda do carinho. Ele é um homossexual. Isso, no filme, é só um detalhe. E ele falando, vamos, gente, agora vira para o lado, dá um abração e um beijo no seu amigo. Só roda de homens no interior do Ceará. Imagina, sabe? Imagina. Bom, aí no final do filme, sobe os créditos, o filme é dedicado a ele porque ele foi assassinado. Aí te contei o final. Puxa vida. Oh, meu Deus, deu um spoiler. Gente. Minha mulher tá me xingando que eu dei um spoiler. Live, Fernando. Hã? Vou contar essa parte da live, gente. O Fernando se confundiu, nada a ver.
A minha mulher está falando, você sempre faz isso. Mas não é um spoiler, é um documentário. Com um documental, sim, você não tem spoiler. É o que acontece, né? Sim, sim, Mas sim. imagina, esse cara foi assassinado. Olha que coisa. É alguém que tenta descongelar emoções, reposicionar todo mundo nesse novo cenário, e aí aquele grupo não consegue compreender. Exatamente, exatamente. Talvez para todos nós, né, que vivemos aqui no Sudeste, que temos uma concepção de realidade completamente diferente do interior do Ceará, do Nordeste. Eu vivi lá durante 5 anos, no Recife, então eu posso mais ou menos entender, mas nunca compreender. Eu posso até falar algo assim, mas não dá para compreender. Mas aqui, dentro da nossa realidade de bolha, né, aqui dentro desse período de pandemia, outro dia eu vi também uma discussão, fiz uma live com a Marilis Jorge, e ela falando uma coisa muito legal, a seguinte, que os homens estão sendo muito valorizados dentro de casa. E aí ela fez um post que eu achei divertidíssimo, assim, falando: o homem que cuida das roupas, cuida das crianças, lava as louças e arruma a casa, não é um ser de outro planeta. É apenas alguém um ser funcional. Exato. Apenas isso. Tão multifacetado quanto a gente, que estamos acostumadas a fazer isso rotineiramente. E aí a gente fica valorizando isso. Eu sempre me dei bem com as tarefas domésticas assim e nunca tinha pensado nisso. Mas aí a Marilis falou que agora em casa existe também muita divergência com relação à percepção da casa e que os homens precisam entender isso. E ela falou até do marido dela. Falou, tipo, meu marido é lindo, faz compras, ele arruma tudo, ele não deixa faltar nada, a função é dele. Mas ele não tem o olhar para perceber o que está sujo. Ele não tem olhar para ver que o banheiro tem que lavar direito. Ele não tem esse olhar. E isso acaba dando muita divergência. Fala, mas eu já faço tudo. Você já faz tudo, não. Você tem que ter esse olhar. Tem que ter. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Que, de fato, muitos homens não têm esse olhar porque eles não olham e não são acostumados a olhar e não são criados a olhar, né, para olhar. Não tem o treino. Não tem treino. Veja, nós somos treinadas desde muito cedo e nós ficamos realmente muito boas nisso. Mas não existe nada do ponto de vista fisiológico que nos aproxime dessa função. Isso é absolutamente cultural. Exatamente, você falou uma coisa fantástica. É verdade, é estrutural, desde cedo. A mulher brinca de casinha, né? A mulher dos anos 80, a infância, né? Minha infância nos anos 70, 80, era isso, né? Menino de azul, menina de rosa, menino brincando de carrinho, menina brincando de boneca. E é isso, a boneca é a casa, né? São pequenos eletrodomésticos, né? E eu vejo, Fernando, não sei se você vai concordar com essa minha percepção. Eu penso que o espaço do feminismo hoje é um espaço que garante liberdade de escolha. Então, se a menina se afeiçoar, quiser usar toda essa parte toda de ferramentas que são tipicamente femininas, que faça. Se ela quer fazer da vida dela, né, cuidar da casa, se voltar para os filhos, essa é uma escolha absolutamente legítima. Eu acho que o feminismo precisa prestigiar todas as escolhas, desde que sejam livres. Sim, isso é tudo, desde que sejam livres, desde que seja vocacional, que seja orgânico, né? Ontem eu dei uma entrevista sobre masculinidade também, e era só uma pergunta, era para eu falar, o cara mandou a pergunta e eu tinha que mandar a resposta. Como é que eu cuido dos meus filhos para que eles sejam homens com pensamentos de masculinidade saudáveis? Bom, eu tenho um filho mais velho, que tem 28 anos, mora em Belo Horizonte, e eu tenho um filho mais novo, que é o Rafa, que faz direito. Um é jornalista e o outro vai ser advogado em breve. Está terminando aqui na PUC o curso de direito. E sabe o que eu falei? Eu falei assim, que existe um lado assim que você aprende com o seu pai. Meu pai tem 82 anos, eu tenho 50. Eu aprendo com meu pai nas atitudes de todo dia dele. Eu espero que os meus filhos também aprendam comigo nas minhas atitudes de todo dia. Mas o que eu mais quero
é que eles saibam que eles me ensinam, que eles também estão me ensinando no dia a dia, com o que eles pensam, com o que eles fazem, com novas posturas. Outro dia, né, nesse universo de coisas aprendizáveis, né, eu ouvi a palavra sororidade pela primeira vez. E aí eu fiz questão de perguntar para o meu pai se ele sabia o que era sororidade. E meu filho, que mora em Belo Horizonte, estava com ele. Ele falou, Nando, eu realmente não sei, não sei. Pedro, você sabe? Claro, pai, claro, pô. Eu sei coisa que o Rafa também sabia. Então, que legal, eles sabem sororidade. Então, eu fiz disso um momento marcante para que eles entendessem que ali eu estava aprendendo com eles algo que eles sabem e que eles precisam dar valor. A sororidade, né? Poxa, vou fazer esse desafio na minha casa com o meu pai e com o meu irmão. Vou perguntar se eles sabem o que é sororidade. E aí eu vou além, vou fazer o desafio tipo nível 2. Vou perguntar também para eles se eles sabem o que é o mentoring. Deixa eu lembrar outra expressão. Aí é nível 3. Acho que eu já vou pular para o nível 3, né? Eu tinha isso anotado para sempre falar, olha, isso aí não, isso pode ser, porque você acaba sendo, né? Você leva essa bandeira. Quando eu fazia o programa Bem-Estar, todo mundo, tipo assim, eu ia num restaurante self-service, isso acontece até hoje. E quando eu passava ali na fritura, ali no torresminho, na picanha, sempre alguém dizia, Bem-Estar! Olha aí, Bem-Estar! Opa! Aí eu punha uma couve ali por cima e tal. Você botava a fritura embaixo e fazia uma camada de alface. Feijoada Bem-Estar, feijoada Bem-Estar. E hoje, aqui em casa, qualquer coisa que eu fale, que eu penso assim, poxa, mas eu não acho assim. Meus filhos falam, macho detox, macho detox. Minha mulher, então, eu nem preciso falar nada, né? Porque aí qualquer coisa, eu quero, macho detox. Então tá, querida, tá bom, beleza. Gente, então já vamos usar essa ferramenta também, viu, gente? Com os seus companheiros, maridos, namorados, pai, mãe, já começa a deixar eles alerta. Fala, macho detox, se vira. Fala, macho detox, tá bonito você, viu? Tá bonito. Lá no podcast você fica falando assim, aqui em casa você tá se comportando de outra maneira. Tá vendo? Mas eu fico sem defesa, eu fico realmente sem defesa. Mas eu acho incrível isso. Eu quero mais aprender. O que você falou do mansplaining, né? São atitudes de explicações que você, homem, que eu, como homem, posso antecipar, entendendo que você não entende nada do assunto. Olha que absurdo. E tem um dispositivo feito até por um brasileiro, um aplicativo, que a pessoa coloca no celular, deixa em cima da mesa no trabalho, e ele conta quantas vezes vozes femininas foram interrompidas por vozes masculinas. Fernando, eu conheci esse dispositivo mais recentemente e ainda não deu tempo de eu aplicá-lo nas audiências. Mas eu acho que vai ser um negócio assim, eu vou mostrar. O juiz, eu trabalho com um juiz, né? É um homem, e a maior parte dos promotores também são homens. Eu tenho apenas uma promotora mulher que trabalha, e a gente trabalha naquele mesmo ambiente e a gente acaba se conhecendo. Eu acho que vai ser surpreendente, porque Sim. eu já senti isso. Né? E eu não sei se você vai lembrar, acho que foi 2017, a ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal, estava no meio dos diálogos, aquelas discussões acaloradas, e ela estava tentando, ela presidente à época, ela estava tentando conceder a palavra à ministra Rosa Weber. E ela não conseguia dar a palavra. Aí um dos ministros concedeu a palavra. E aí ela ficou pensando, ela falou, não é você que concede, ela já tem a palavra. Impressionante, né? É impressionante. Outro dia, eu até comentei isso também em uma live recente, alguém estava em um ambiente fazendo algum trabalho de espiritualidade, que tinha alguma coisa com o cacau. E, então, imagina, pessoas que estão ali por uma transcendência, por um entendimento melhor do mundo, né? Para se tornar uma pessoa melhor, né? De umas 20 ou 30 pessoas nessa chamada cerimônia do cacau. E aí, a coordenadora
quando chega o caldeirão grandão, chega e fala assim, gente, está muito pesado, tem algum homem forte aí para me ajudar? Imediatamente, 3 mulheres levantam e falam, nós somos mulheres fortes e podemos te ajudar. Até isso precisa ser mudado, né? E os homens fortes que estavam ali, que existiam, ficaram, então tá, ué, né? Então, tudo bem, vai lá. E eu acho interessante isso. As pessoas, às vezes de maneira jocosa ou mesmo de maneira um pouco mais provocativa, ficam usando esses expedientes dizendo, mas as mulheres não querem direitos iguais, as mulheres não querem feminismo, então, para que eu vou abrir a porta? Embaralham coisas que são absolutamente diferentes. Gentileza, cordialidade, não se confunde com esse nosso poder e autonomia de dizer quero, não quero, sim ou não. Isso é muito interessante na discussão desse último episódio, né, do Macho Detox, falando sobre a relação que a gente tem estereotipada com os assistentes de voz, né? Siri, Alexa. E outros mais. Primeiro, todos com vozes femininas. Eu falei, Alexa, shut up, please. Alexa, shut up. Pronto, você falou, por favor. Eu falei, please, porque é o seguinte, a luta é essa, para que os aplicativos respondam a essas 2 palavrinhas mágicas, né? As golden words, né? Por favor e obrigado. Que esse comando seja colocado nelas. Mas os programadores são homens. E aí fica uma discussão muito... E também como é que elas vão responder ao assédio, né? Pois é, e agora tem sido tão comum. E aí as programações têm mudado para ensinar esses aplicativos a revidar. A dizer, não, essa não é a forma que você deve se referir a uma mulher. Aliás, você não deve se referir dessa maneira a nenhuma pessoa. A nenhuma pessoa. A discussão literalmente dá pano para manga, chegou na ONU, né? A Unesco fez uma recomendação aos produtores, aos idealizadores desses aplicativos, para que essas respostas fossem mais incisivas e não fossem assim, tipo, fiquei corada. Nossa, você me deixou sem graça. Com perguntas bem de cunho de assédio mesmo. E aí chegou-se até a ter um movimento para que fossem usadas vozes assexuadas, né? Feitas sinteticamente por computador. Aí a Regina, que foi a primeira voz, você viu o episódio, né? Ouviu o episódio, foi a primeira voz do Google Translator, né? E aí ela falou assim, olha, eu acho que as mulheres demoraram muito para conquistar esse espaço, porque fazer uma voz de um aplicativo é uma deferência muito grande, é um grande emprego, ganha-se muito bem para fazer isso. E aí elas lutaram, há anos as mulheres perdem comerciais, perdem oportunidades de trabalho para vozes masculinas. Quando elas conseguem chegar, não, agora virou machismo. Então a Regina defende isso que você acabou de falar antes da gente entrar nesse assunto. As pessoas têm que ser educadas. E ela fala, você vai comprar um misto quente na padaria, faz diferença se quem te atende é homem ou mulher? Nenhuma, mas faz diferença se você for educado com esse ser humano que está ali te atendendo. O mesmo acontece com o aplicativo, com esse dispositivo de voz, né? Fernando, que interessante esse ponto de vista, porque às vezes a gente se valendo, e na tentativa, e na boa intenção, né, de levantar e defender pautas feministas, às vezes talvez a gente chega a extremos que restringem alguns direitos e algumas liberdades. Eu confesso que eu nunca havia pensado nisso. Para mim, sempre soou muito estranho que a maioria das assistentes fossem mulheres. Eu gostaria de ter o Alexo, eu gostaria de ter um assistente homem, mas ter essa opção de, às vezes, usar um assistente com uma voz masculina. Sim, pode ser. O problema não é a voz em si, é o que aquilo representa. É esse papel de subserviência que é mantido, né? Exatamente. E tem um paralelo muito interessante que reforça muito essa teoria. A IBM tem um aplicativo que sabe absolutamente tudo sobre ciência, medicina,
que se chama Watson. É um homem que tem todas as respostas para todas as perguntas, né? Não, não pode ser um nome feminino. Aí nenhuma voz feminina. Ela está acostumada a servir, ela não está acostumada a saber tudo. Exatamente, exatamente. Mas por trás disso tem um emprego. E a Regina falou, olha, gente, vai ficar de graça para essas multinacionais que são riquíssimas. Fica de graça, porque faz uma voz sintetizada. A voz assexuada realmente é uma voz sem cor. Porque ela não dá para identificar o que é. Ela é uma voz produzida. A gente consegue imaginar quem fala, não é? É bem particular. Exatamente. E aí ela acha que é um retrocesso nas conquistas de trabalho que as mulheres tiveram, que durante anos, né, foram relegadas para trabalhos masculinos. Né? Eu sou locutor também, sou radialista, eu sei que a luta é grande no mercado de trabalho. Né? Existem funções que são exclusivamente para as mulheres, produtos que são anunciados por mulheres, produtos por homens, e alguns produtos que podem ser de qualquer um. E as mulheres estão lutando cada vez mais para esses espaços, apresentação de eventos, apresentação de documentários. Então, é uma luta que hoje está muito equilibrada, mas já foi desequilibrada, a favor dos homens. E eu penso que talvez, Fernando, equalizar esses interesses, que são interesses de não perpetuar esse papel feminino de subserviência, e garantir que as mulheres tenham acesso a esse nicho de empregos, talvez seja redimensionar ou reorganizar a forma como esses aplicativos são construídos, para que em qualquer momento de um padrão de violência ou um padrão de fala violenta, haja a sinalização dizendo não, isso não é possível. Exatamente. Para que ele eduque, né? Porque ele funciona como educador também, né? Que ele possa educar, né? Que ele possa fazer isso, né? Coisas que também fazem parte da discussão muito interessante de grupos como Justiceiras, Justiça de Saias, que propõem, né? Doutora Val, doutora Gabriela, propõe uma reeducação para o homem, né? Uma reeducação. Tá bom, você é um agressor, você não teve um bom comportamento, mas você quer mudar, você quer entender. Isso eu acho muito legal, né? A percepção do entendimento, né? Isso é fantástico. Eu fico pensando, queria saber a sua opinião, Fernando. Hoje a gente reposiciona o homem em toda essa discussão, mas como reposicioná-lo e não colocá-lo no papel de vítima? Porque o homem exerce um papel dúbio. Ao mesmo tempo em que ele figura como agressor em alguns momentos, ele também é resultado de um processo lento de construção. E como é que a gente reposiciona esse homem para responsabilizá-lo? Eu acho que, de novo, professora, como uma coisa que eu acho muito fantástica no meu trabalho diário como jornalista, que falo sobre informação útil, sobre saúde e qualidade de vida. A informação é o remédio mais precioso que nós temos. Tudo parte dela. Com a informação, a gente pode transformar o mundo, a gente pode transformar pensamentos e transformar formas de ação. A gente pode parar guerras, porque o que falta mesmo em vários atritos é a informação. E nesse ponto de agressão feminina, a agressão masculina nesse relacionamento, puxa, tem um guia, né? Porque a Luísa fala muito sobre ele, né? A doutora Val Scarance também, de identificação. Isso não acontece, isso é igual tempestade, chuva. Um céu limpo não vira um céu nublado de uma hora para outra, assim, blá, 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 blá. Rarissimamente isso acontece. A tempestade se transforma, ela tem nuvens, ela tem vento, ela tem cheiro de chuva, né? E numa agressão também isso acontece. E tem um número de dicas que são fantásticas para a percepção desse relacionamento abusivo. No namoro, né? E às vezes algo que parece muito carinhoso, muito afetuoso, porque o agressor é um cara muito atento, que cuida, que é romântico. E isso é o quê? Isso é informação. Começa a tirar você do núcleo de amigas, começa a falar mal das suas amigas, falar mal da ex dele, começa a ter atitudes de proteção. E tem outra coisa. Sempre depois da agressão, que nem sempre é física,
e às vezes, na maioria absoluta, ela é emocional, vem o carinho, vem o afago, né? Vem o aconchego, vem o perdão, e por isso a mulher fica em dúvida, né? Puxa, mas eu vou largar esse homem. Mas eu acho que tudo passa pela informação, pela educação, a percepção de que esses são sinais importantes que precisam ser divulgados. Não só o extremo de colocar um batom com um X na mão, isso aí já está na hora mesmo. Mas antes tem sinais, né? Que a gente precisa ver, né? Muito. Nós precisamos ser educadas, nós precisamos ser educados de maneira geral, a perceber esses sinais. Eu acho que a dificuldade e a crueldade do cenário de violência doméstica é exatamente a sutileza. Tudo começa com uns sinais muito que parecem cuidados, né? Que mulher que não gosta de ser cortejada? Aliás, que pessoa que não gosta de ser bem tratada, de ser cortejada? E aí, aquele momento em que o seu companheiro fala, não sai não, fica aqui comigo, só comigo. Para que você vai trabalhar? Eu vou conseguir custear a casa toda. Fica aqui. Então você vê aquilo como algo, poxa, ele quer a minha presença. Sim, sim, ele está querendo isso, ele quer o meu bem, ele quer isso, né? Agora, sem a percepção do que é, de fato, a agressão, né? O que eu acho, professor, é que a gente, olhando para trás, a gente caminhou muito. Os direitos humanos, eles são relativamente recentes. A Lei Maria da Penha, que alguém falou aí, a Lei Maria da Penha, puxa, a Maria da Penha está aí para falar conosco, né? Ela está aí para dar o seu depoimento. Fantástica, mulher maravilhosa. Então, foi muita coisa que aconteceu em pouco tempo. E então isso é um bom prenúncio de que coisas fantásticas vão acontecer para essas novas gerações, né? É isso que seria interessante, né? E percebo, exatamente como estudiosa de direitos humanos, como tem sido importante para o nosso sistema, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Fernando, escolher alguns casos emblemáticos e responsabilizar o Estado. O caso Maria da Penha foi o caso brasileiro, né, que tratou a respeito disso no Sistema Interamericano. Mas nós tivemos outros casos, né? O caso Aline Pimentel foi um caso em que o Brasil foi responsabilizado agora no sistema onusiano, né, voltado para a discussão na ONU, em que não se garantia a saúde da mulher. Então, a gente tem alguns problemas estruturais de atendimento à mulher e passa necessariamente pela desconstrução do papel da mulher. Onde a mulher pode estar? Qual é o lugar que essa mulher pode construir a sua vida? Exatamente. E tem um caso emblemático, eu que sou mineiro, acompanhei de perto na minha adolescência, em 81, 82, o assassinato da Ângela Diniz, né, pelo Doca Street, numa praia do Rio de Janeiro. Puxa, o cara foi, no primeiro julgamento, o cara foi absolvido. Absolvido! Impressionante, ele alegou defesa da honra. Imagina, então, você pensar, claro que depois ele foi condenado, acho que alguns anos depois o julgamento foi refeito, e aí ele foi condenado a 15 anos. 15 anos, ok. Mas o primeiro julgamento é emblemático para a gente analisar o que era a nossa sociedade em 1981 e agora. 81 foi ontem. 81, então eu vejo com otimismo isso. Vejo com otimismo. A gente fala do julgamento do Doca Street como se estivesse falando de julgamentos da era medieval. Parece que assim, é coisa de 50, 100 anos. O nível de aprimoramento das nossas discussões é realmente impressionante. Exatamente. Mas acho que ainda há um descompasso das nossas discussões com as práticas. Sim, ainda há. Mas estamos caminhando. Eu percebo que estamos caminhando. Como uma pessoa como a Luísa Brunet, que passou o que ela passou, eu não digo o que ela passou na fase final só, não. Porque ela é um prisma. A Luísa é uma mulher tão fantástica que ela é um prisma de possibilidades da vulnerabilidade, entre aspas, da mulher. Porque uma menina que foi empregada doméstica, linda, casa, tem o ciúme do marido. Então, ali nós estamos falando de um modelo social, de uma classe social. Sim, depois sim. depois
tudo isso, ela atravessa mais outros problemas e não tem o menor problema de falar sobre isso. Então, ela representa, em algum aspecto, a mulher brasileira, né? Sim, sim. Nós temos uma diversidade muito grande, né, de conformações. A minha atuação como defensora pública me aproxima muito das mulheres ainda mais vulnerabilizadas, que são vítimas de violência doméstica, que são, que quando conseguem um subemprego. Então, é um recorte muito mais dramático. Mas eu concordo inteiramente com a sua análise, Fernando. A Luísa Brunet, ela é um paradigma. Assim, o modelo e a força dela e como ela conseguiu reverter aquela situação toda e se tornar, né, uma ativista de muito respeito. Exatamente. É algo que a gente precisa. E colocou na roda até os insultos que ela recebia, né, dessa última relação, e ela processou esse grupo de mulheres, né, que achava um absurdo a atitude dela, de colocar a boca no mundo, de falar, de pôr tudo na imprensa, já que a gente sabe muito bem que a violência doméstica não tem classe social, né, de forma alguma. Democrática. E nisso ela é o prisma, porque ela passou por isso tudo. Né? Eu não sei se você, no seu recorte social, você já teve, né, o contato com alguém que sofreu violência doméstica. Mas eu, no meu recorte, né, nesse nosso contexto de advogados, defensores, juízes, promotores, Fernando, como isso é comum? Sim, muito comum. É velado, é sutil. E tem também uma coisa interessante que a sociedade coloca isso para a mulher, outro peso que a mulher tem. Conversei sobre isso também em uma das lives, que é o seguinte, a mulher sai de um relacionamento abusivo e entra em outro, e depois de mais outro. E aí a sociedade fala, você tem dedo podre, você escolhe mal os seus parceiros, mas ela não escolha, o universo dela é aquilo, ela não sai dali. E cabe a ela essa pecha. Dedo podre. Dedo podre. A culpa é sua. A culpa é da mulher. Então, recentemente, um caso próximo assim, a mim, o rapaz agrediu, né, ameaçou a moça. E quando ele saiu da prisão, quem foi buscar foi ela. E isso, para as pessoas de fora, isso é tão desabonador para a mulher. Mas como é que pode ela ir lá buscá-lo? E aí a gente pensa no ciclo de violência, né? Na perversidade da violência doméstica. Sim, sim, perversidade mesmo. De discutir assim, por exemplo, na live que eu fiz com a Luísa, ela estava falando, olha, vamos falar do X, mas é o seguinte, faça o X só na farmácia, porque eu tive um caso... E olha o nível que estamos. Uma mulher foi com o marido na farmácia e ela fez o X antes. E o marido desconfiou e falou, deixa eu ver sua mão. Ela não mostrou, deixa eu ver sua mão. E ele abriu a força e falou, é o X, você ia me mandar para a cadeia? Ou seja, propagou a violência mais ainda. Então, olha que nível a gente chegou. É preciso dar essa informação do X, mas que o X seja feito no balcão da farmácia, porque o batom está ali na hora de pagar a conta. Me dá um batom e faz e mostra. Não antes, porque o marido pode ver. Olha, quando chegou ali, nessa situação, ali tá muito desandado mesmo, né? Muito, muito, muito. São anos e anos. Nossa, eu tenho acompanhado alguns casos tão dramáticos assim. Tem chegado mais, sabe, Fernando? Essas nossas discussões a respeito de combate à violência têm dado mais voz para mulheres chegarem e... Recentemente, eu peguei o meu primeiro caso. Era uma senhora, ela deveria ter cerca de 50, 60 anos. Eu lembrei muito da minha mãe, porque ela tinha exatamente a idade da minha mãe. Vítima de violência há mais de 30 anos, mas que, do ponto de vista externo, ela tinha um casamento perfeito. E ela não conseguia nem ir à delegacia relatar, porque ela não entendia. Só quando chegou no extremo da agressão, durante o período da pandemia, é que ela procurou ajuda. Mas foram mais de 20 anos de agressão. Que coisa, né? Que coisa. Isso aí é... E também a outra, que a gente também, essa é clássica, né? De quem briga de marido, mulher, ninguém mete a colher, né? É outra recomendação que deve ser
evitada a todo custo. Como não mete a colher? Claro, claro. Eu já ouvi dizer assim, ó, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, nem o marido. Bom, se for assim, tudo bem. Então, nem o marido. Melhor. Mas faz parte dos amigos, faz parte da função dos amigos perceber tudo isso, entender onde é que esses relacionamentos se tornam abusivos. É uma responsabilidade nossa. Sim, perfeito, Fernando. É isso mesmo. E a respeito desse novo momento que a gente vive, né, dessas discussões cada vez mais qualificadas, eu fico muito contente de ter um lugar de excelência como o seu podcast. O seu podcast é de excelência, porque fala uma linguagem próxima, mas é técnico. Dá para perceber o cuidado de vocês na escolha dos entrevistados, os termos técnicos que são utilizados. Então, fica de Muito novo obrigado. o meu agradecimento e realmente os parabéns. Assim, é de uma... Você vai desde já está convidada, professora. Vamos fazer em breve um encontro por lá, porque o seu trabalho, a sua percepção, o seu entendimento nesse universo é muito útil para o debate, né? A gente quer fazer um leque grande de percepções, de possibilidades, para que a gente realmente... Eu costumo dizer o seguinte, que a masculinidade tóxica é igual a poluição, que a gente não vê numa cidade igual São Paulo, você não vê que tem. Você caminha, vai, ela não está ali, ela não pesa, mas ela está nas entranhas, né? Quando você respira a poluição também, né? A gente vive, né, tudo isso todos os dias e às vezes não discute. Não percebe mesmo, né? Exatamente, exatamente. Querido Fernando, a gente já está caminhando para o fim. Quero dizer da nossa imensa alegria. Conhecer você mesmo que virtualmente, para mim, foi uma satisfação pessoal, além de uma satisfação profissional. E muito obrigada, querido. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção aí com o podcast. Estou à disposição de vocês, esse grupo aí fantástico de defensoras. Eu acho muito bacana acrescentar um novo olhar, uma nova percepção nessa luta, nesse entendimento de que o mundo pode ser melhor a partir do que a gente vê, né? Isso. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço. Grande beijo para vocês, todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Já convidado para as próximas, viu, Fernando? Tamo junto. Você não vai sair ileso, não. Vamos nessa, vamos nessa. Tá bom, gente. Grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Até mais. Tchau. Um abraço.